Aí, nós vamos começar de baixo para cima. Vamos vendo lá. Ali ele fala assim, e quando puserdes de pé para orar, perdoai se tiver algum ressentimento contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. No trecho da leitura a gente viu sobre o milagre. Se você acreditar e você disser para este monte, saia e vá para o mar, ele vai. Isso é um milagre que pode acontecer na sua vida, se você não duvidar. Né? Mas por que não acontecem milagres hoje na nossa vida? Por que nós já não vemos mais paralíticos andar, cegos olhar, surdos ouvir assim? Por que esses milagres só aconteciam na época de Jesus? E por que não acontece nitidamente na nossa vida? Digamos, se eu fosse surda, e eu, num grupo de oração como este, estivesse orando, as pessoas estivessem orando por mim e de repente eu recebesse esse milagre, por que não acontece mais isso na nossa vida? Porque muitas vezes a gente vem para o grupo de oração cheio de bloqueios, e o bloqueio é o interdito que impede a graça de Deus na nossa vida. Olha aqui, e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum pecado. Perdoai. Porque se nós não perdoarmos, tão pouco nosso Pai do céu nos perdoará. Então por que não acontece um milagre na nossa vida? Porque nós não conseguimos perdoar. Porque nós trazemos esse bloqueio para dentro do grupo de oração, tanto a pessoa que vem, quanto a pessoa que está ministrando a oração muitas vezes. Ela está bloqueada, e isso é um bloqueio que impede a graça de Deus. Isso é um bloqueio que não deixa a graça de Deus agir na nossa vida, e é por isso, irmão, que não acontecem os milagres. Não acontecem os milagres. Não acontece. Quando o Rogério disse assim, que o músico, ele vai cantando e logo a garganta seca. E ele precisa de água. E ele disse para nós, então, tenham sede de Deus. Tenha sede de Deus. Peça essa água para Deus. Peça o Espírito Santo. Assim foi Jesus. Jesus, quando ele passou perto da figueira, ele estava com fome. Aí ele olhou aquela figueira com aquelas folhas maravilhosas, lindas, aquelas folhas grandes, verdes. Ele disse assim, eu quero um figo daquela figueira. E ele se dirigiu na figueira. E quando ele chegou lá na figueira, o que aconteceu? Não tinha figo. Não tinha figo. Você imagina uma pessoa quando está com fome? Eu sou gordinha, gente. Quando me dá fome, você imagina a raiva que eu fico. Se eu não encontrar nada para comer, eu fico desesperada. Imagine Jesus Cristo, com fome, olhou aquela figueira e disse, meu Deus, mas eu vou comer aqueles figos. Chega lá, a figueira não tem fruto. Ele fica brabo e ele amaldiçoa a figueira. E assim, meus irmãos, somos nós que não conseguimos perdoar. Quando nós não conseguimos perdoar, nós não damos fruto. Nós somos semelhantes àquela figueira. A gente só tem um belo aspecto por fora. As pessoas olham para a gente e dizem, nossa, você é da igreja. Mas imagina o coração da pessoa. Quanto de bloqueio que não está. A pessoa está aqui e diz assim, nossa irmã, você é ótima, você fala muito bem, você prega muito bem, mas a minha pregação não causa um impacto na sua vida, porque a minha pregação, ela pode ser de palavras bonitas, mas se ela não tiver uma vivência, se ela não tiver uma vivência em cima do perdão, eu não vou dar fruto, eu vou ser só de belo aspecto. E quando Deus chegar perto de mim e pedir um fruto, eu não tenho fruto para dar. Por quê? Porque eu só tenho um belo aspecto. Então nós, irmãos, não precisamos ter um belo aspecto. Nós precisamos dar fruto. Nós precisamos dar fruto de perdão. A nossa vida tem que... As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós e perceber em nós que a graça de Deus acontece. Então é muito
muito forte o tema de hoje. O tema de hoje, a gente dava um retiro assim de silêncio, só dentro da misericórdia de Deus, pedindo perdão e fazendo a reparação. Porque quando a gente fere, veja, o perdão é essa aqui sou eu. Essa pessoa aqui, ó, na mão, estão vendo? Sou eu. Nasci assim, ó, perfeita eu saí do céu, ó, certinho. Aí, na medida que eu vou crescendo, tem o pecado. O pecado é meu dedo aqui, ó. Aí o pecado entra em mim. Eu pequei. Certo? Tá aqui, ó. Vou na confissão. O pecado sai de mim. Mas eu não volto mais a ser igual. Porque tem um rombo aqui. O dano que o pecado fez. E eu tenho que fazer reparação desse dano. Porque para mim chegar no céu, eu tenho que estar assim, ó. Se eu não tiver assim, eu fico lá no purgatório, se eu tiver assim, com dano. Eu fico no purgatório. Mas eu não vou para o céu. Para mim ir para o céu, eu tenho que estar assim. Certinha, como eu saí do céu. Purificada, como eu saí do céu. Então nós temos que pedir para Deus uma consciência dos danos que nós causamos às pessoas. Tem uma pessoa na minha vida que eu rezo por ela até hoje. Pelos danos que eu causei na vida dela. Eu rezo por ela. Todos os dias. Eu rezo no meu rosário. Eu rezo por essa pessoa. Todos os dias. Porque eu causei um dano muito grande na vida dela. Né? E eu rezo por ela. Nós temos que pedir para Deus essa graça. A graça do perdão. A graça de nos desbloquear. Para que na nossa vida haja milagre. E para que na nossa vida, além do milagre, nós possamos dar fruto. Quando nós não conseguimos perdoar, nós não temos confiança na nossa oração. Porque a gente fica desconfiado, não é verdade? Quando eu não perdoo a pessoa, eu fico desconfiado com ela. Aquela pessoa me fez mal e eu não consegui perdoar ela, eu desconfio dela. Automaticamente, se eu tenho a desconfiança da pessoa, a desconfiança vai entrar na minha oração. E aí o que vai acontecer? Eu vou desconfiar da oração que eu estou fazendo. E se eu desconfiar da oração que eu estou fazendo, ela não vai dar fruto. Ela não vai dar fruto. Então veja como é importante nós termos a graça do perdão na nossa vida. Para que a gente reconheça tão pobre que a gente é. Tão pobre que a gente é. Para que a gente reconheça o quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. Esse final de ano, eu fui fazer um retiro de silêncio. E eu não saí muito bem da nossa comunidade, porque eu não estava bem com uma irmã da comunidade. E eu fui fazer esse retiro de silêncio. Aqui já, Deus começou a falar para mim. Eu falei assim, mas meu Deus, eu não aguento. E Deus dizia assim, eu dizia, o que eu tenho que fazer? Perdoe e ame. Eu falei, mas não vou mesmo. Falei, não vou, Jesus, não dá, não tem condições. Cada vez que eu fazia oração, Jesus dizia, perdoe e ame. Aí eu fui para esse retiro de silêncio. Cheguei lá, relatei tudo para o meu diretor espiritual, que me acompanhou no retiro de silêncio. Aí ele disse assim para mim, todo o seu retiro vai ser em reparação por essa pessoa. Tudo a senhora vai oferecer para ela. Todo o seu retiro. Porque a senhora tem que amar e perdoar essa pessoa. Porque ela está fazendo mal não para ela. Está fazendo mal para a senhora. E aí eu fiz. E cada vez que eu mergulhava no silêncio, eu via o quanto que eu era pobre. O quanto que eu era mesquinha. Eu dizia, meu Deus, eu sou religiosa. O quanto que eu sou mesquinha, meu Deus. O quanto que eu sou pobre de virtude. E quando eu cheguei em casa, a irmã não estava em casa. Ela estava de férias.
E eu cheguei em casa querendo ver a irmã, para mim poder chegar para ela e dizer: irmã, me perdoe por tudo que eu fiz. Eu percebi que eu era mesquinha, eu percebi que eu não prestava, eu percebi que era eu o problema. E ela não estava em casa. E ela estava de férias. E nesse tempo que ela estava de férias, morreu uma irmã nossa. E a gente foi para Ponta Grossa. E quando eu cheguei em Ponta Grossa, quando eu vi aquela irmã morta, eu imaginei a irmã que eu tinha brigado com ela morta. Gente, eu entrei em desespero, porque eu queria ver a irmã. Eu queria estar perto dela e pedir perdão. E quando eu cheguei em casa, que ela chegou de férias, eu pedi perdão para ela. Eu falei: olha, me desculpe e me perdoe por tudo que eu te causei. Me perdoe por tudo que eu te causei. Quando nós não duvidamos da oração, a oração nos mostra onde a gente erra. E a oração vai lá. Gente, perdão é mesmo que você esteja certo. Você tem que perdoar. Às vezes você está certo. Eu lembro que uma vez também eu estava muito desesperada em relação ao perdão, que tinha uma pessoa que ela tinha feito... Gente, se eu relatar tudo que ela fez aqui, vocês vão dizer: irmã, por que a senhora perdoou ela? Ela está errada. Estava mesmo. Mas um dia eu fui num grupo de oração, lá em Botucatu, e quando eu saí do grupo de oração, Deus disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei: tá bom, eu já sei que o Senhor é meu pastor e nada faltará. E ele ficou. Eu cheguei em casa e aquele versículo não saía do meu coração, falando toda hora. Eu fui lá, falei: eu vou ler, vou fazer um estudo mais aprofundado do Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E lá ele falava assim, a Bíblia fazia assim uma pergunta para mim. Eu tenho muitas Bíblias que eu faço estudo, né? Uma delas fazia uma pergunta para mim dessa forma: você quer fazer milagre? Eu falei: mas é claro que eu quero fazer milagre, né? Imagina, meu Deus, eu quero que o Senhor me use para fazer milagre. Então, perdoe. Eu falei assim: tá, mas eu perdoei todo mundo, não sei com quem que eu estou com raiva aí. Eu já perdoei todas as pessoas que eu devia perdoar. Aí Deus começou a colocar essa pessoa no meu coração. Eu falei: não, eu não estou errada. E daí veio no meu coração: continue lendo. Você quer fazer milagre? Lá falava, né? Você quer fazer milagre? Então, mesmo que você esteja certo, perdoe a pessoa. Mas, gente, isso para mim foi uma ordem. Levantei de manhã, liguei para a pessoa e pedi perdão para ela. E eu estava certa. Se eu contar para vocês, vocês vão ver que a minha atitude estava certa. Mas quando nós precisamos, a gente perdoa. Mesmo se a pessoa esteja errada, a gente perdoa. Mesmo que nós estejamos certos e a pessoa errada, a gente perdoa. A gente perdoa. Temos que perdoar. Agora, o testemunho mais forte que eu ouvi até hoje foi o da Reinalda, onde ela perdoou o assassino do filho dela, né? A empregada matou a criança. Isso para mim é um ato heróico. Isso é um ato heróico. Eu estou aqui hoje porque Deus me ama. E Deus fez uma vida, transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Eu amo Deus. Ontem eu falei para o povo lá em casa que essa semana nós ia termos um milagre de Deus, uma surpresa. E quando eu liguei para a minha família, logo que terminou o grupo, Deus me deu uma surpresa.